Oi, tudo bem? Semana passada foi triste, né? A gente falou sobre pecado, lembra? E o pecado aconteceu porque Adão e Eva conversaram com a serpente e a serpente disse que eles não precisavam ter certeza, eles já também não tinham, sobre aquilo que Jesus tinha falado. Só que quando eu fui embora, eu fiquei pensando, a serpente falou para Adão e para Eva que o negócio não ia acontecer, que não era bem assim. Só que eu fiquei pensando, a serpente tirou isso da onde? Porque da onde que ela tinha essa informação? E eu lembrei de uma coisa muito importante que eu não tinha lembrado ainda, mas eu quero contar, porque eu lembrei, eu preciso contar pra você. Sabe da onde que a serpente tinha tirado isso? Lá no céu, antes de Jesus criar Adão e Eva, antes de tudo acontecer aqui na Terra, lá no céu teve um problema muito sério. Sabe qual que é o problema? Teve alguém que brigou com Jesus, e esse alguém virou o tal do inimigo. Ele tem vários nomes, né? Às vezes é Satanás, às vezes é Lúcifer, às vezes é diabo, mas a gente conhece ele como o inimigo de Jesus. Então, o inimigo de Jesus brigou com Jesus lá no céu e foi expulso do céu. E quando ele foi expulso do céu, ele começou a andar pelos planetas para conversar com o povo, para ver se o povo acreditava nele. E ele entrou dentro da serpente e conversou com Adão e Eva. Então, quando ele conversou com Eva ali, e Eva pegou do fruto, comeu e depois deu para Adão, na verdade, Eva não estava falando com uma cobra, tanto que cobra não fala, né? E você já foi no zoológico e eu também, a cobra nunca me deu oi. Porque cobra não fala. Aquele dia, Eva estava falando com o inimigo de Deus, e isso é muito sério. Só que Deus, ele olhou para isso e ele falou, isso não é justo. Não é justo que os meus filhos sejam enganados. E aí ele bolou um plano de salvação, essa palavra bonita. E o que é o plano de salvação? Se o inimigo de Jesus entrou na serpente para enganar Adão e Eva, Deus disse assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou andar por aí fantasiado. Isso não é legal, isso não é certo. E aí Deus falou assim, eu vou mandar Jesus. E Jesus nasceu como um bebê. E Jesus nasceu como um bebê para salvar a mim e salvar a você. Tanto que ele nasceu bem pequenininho, ele cresceu, ele viveu 33 anos aqui, ele sofreu tudo que eu sofro, ele sofreu tudo que você sofre, e ele fez tudo isso para mostrar para mim e mostrar para você que existe um plano e um plano para me salvar. Só que sabe qual que é esse plano? Esse plano é aquele plano que a gente lembra ele, né? A gente não comemora a morte de Jesus, mas a gente lembra dele num feriado. No feriado da Páscoa, isso mesmo. Lembra que tem um feriado na sexta-feira e a gente ganha na escola o pãozinho e o suquinho? Então, o pãozinho e o suquinho, eles simbolizam a morte de Jesus na cruz. Se de um lado a gente teve um inimigo que se fantasiou para enganar Adão e Eva, do outro lado a gente tem Jesus, que veio como eu, que veio como você, falou comigo do meu idioma, do jeito que eu entendo. Ele fala contigo no seu idioma, do jeito que você entende. É o mesmo idioma, né? A gente tá conversando no mesmo idioma, né? O meu e o seu é o mesmo idioma, mas vamos pular essa parte. Então, Jesus, ele conversa com a gente. E ele conversa com a gente com um objetivo. Fazer com que eu entenda que o sacrifício dele na cruz, a morte dele na cruz, é o que vai me levar pro céu. O plano da salvação é eu entender que Jesus morreu na cruz para me salvar. Se o inimigo, ele se disfarça para me enganar, Jesus ele vem igual a mim, para me salvar, porque Jesus é honesto. Ele não quer me enganar, ele não fica se fantasiando. Ele aparece bem bonito e diz, Felipe, e ele fala para você aí, que ele quer me levar e ele quer te levar pro céu. Jesus quer me levar pro céu. Jesus quer te levar pro céu. Mas para isso acontecer, a gente precisa confiar e entregar o nosso coração para ele. Lembra que eu falei que no sábado, acabou a minha energia. Lembra que eu falei que na sexta-feira, bem no pôr do sol, meu coração tá sem nada de amor? Quando chega no sábado, Jesus vira o meu coração e ele usa o sábado para encher o meu coração de amor, tá vendo? Pois é. O pecado, ele faz várias manchas no meu coração. E meu coração fica bem vaziozinho de coisas boas. Ele fica manchado, só tem coisa que não é boa. Jesus, ele me encontra no sábado e ele enche o meu coração de amor. Mas sabe por que ele pode encher o meu coração de amor no sábado? Porque ele morreu na cruz para me salvar. Entrega o seu coração para Jesus e Jesus vai encher ele de amor. No sábado,
E na semana o seu coração vai ser um coração bem bonito, porque vai estar cheio de Jesus. Porque ele veio igual a mim, ele veio igual a você e morreu na cruz para nos salvar. Até semana que vem. E a gente se encontra para conversar sobre isso de novo.